da peça Um Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen. Tempo é coisa estranha, deserto que povoamos com toda sorte de miragens, irreal. Parece que tudo que testemunhei, participei, por que não dizer, fui vítima, simplesmente não aconteceu. Não passou de um sonho terrível, bem ruim, bobagem. Foi tudo bem real, desagradavelmente real, constrangedoramente inesquecível. Mas se foi tão ruim, por que lembrar? A pergunta é simples e a resposta mais simples ainda. Para que o mesmo não volte a acontecer, para que todos se lembrem, para que a verdade, essa coisa tão preciosa, tão procurada, mas ao mesmo tempo tão incompreendida, tão pouco aceita e logicamente tão temida, não seja ignorada, escondida dos olhos dos inocentes, suas primeiras vítimas, quando ela é substituída ou trocada pela acomodação ou pelo interesse de poucos. Por isso que, por mais que doa, por mais que magoe, é preciso lembrar. Está no ar mais um Alagoas, Arte e Cultura. Olá, estamos de volta com mais um Alagoas, Arte e Cultura e continuamos na levada do rock, explorando um pouco mais o Festival do Rock, que foi promovido pelo Estado de Alagoas, pela Secretaria de Cultura e com apoio do site Maceió Rock. E foi um acontecimento, já é, eu acho que o segundo ou terceiro evento desse naipe e que traz à luz bandas que muitas pessoas não conheciam em Alagoas, mas que têm o seu trabalho reconhecido por seus públicos. E a gente vai entrevistar agora aqui o Pedro, que é da banda, ele vai dizer o nome da banda. Qual é a sua banda, Pedro? Salve, salve, Paulo, salve, salve, pessoal. Eu sou o Pedro, vocalista e guitarrista da banda Pure Hate. Pure Hate, o que quer dizer Pure Hate? Porque eu sou um ignorante no inglês. A gente até pensou em botar em português mesmo, mas esteticamente ficou bacana o Pure Hate e tal. E também o nome de uma música, de uma banda que a gente gosta. Mas, enfim, seria Ódio Puro. Entretanto, só para explanar logo, é um ódio ressignificado, né? A gente não vai bater na cara de ninguém, mas a gente vai botar para fora toda aquela coisa ruim, aquele ódio musicado, né? Você não vai poder bater na cara de um político quando alguém faz uma coisa errada, que para nós é errado. Então, que chegue aos seus ouvidos com toda essa raiva que está guardada dentro da gente, e que a gente realmente bota pra fora, né? Geralmente vocês são uma banda, então, de hardcore, de punk rock. Como é que vocês se colocam nesse universo das... É muito difícil, às vezes, você rotular uma coisa, né? Porque a coisa nem sempre é aquilo o tempo todo, ela sai mudando. Mas qual a linha, assim, que vocês buscam mais? Então, até partindo desse ponto da mistura e tudo, a gente se intitula como um crossover. Um crossover, no caso, quer dizer uma mistura, né? De componentes do metal, do hardcore, do punk rock. O crossover foi criado, se não me engano, no fim de 80, por bandas como Suicidal Tendencies, Biohazard e tal, onde eles misturavam essa pegada do hardcore com temáticas punk, de protesto, com o som do thrash metal, né? Então a gente pega um pouco do thrash metal, do death metal, do hardcore, faz um sarapatel ali musical e joga. A gente procura sons que realmente nos ajudem a botar para fora os demônios, né?
demônios internos da gente, né? Então, o que tiver de conteúdo mais pesado e que a gente possa botar para fora nossas letras, nosso conteúdo, a gente tá puxando e tá experimentando na musicalidade da Pure Hate. Maravilha, maravilha. A banda surgiu quando, Pedro? Quanto tempo vocês estão na batalha? Então, em 2018 foi quando a gente se juntou e montou a banda. Todos já tinham seus trabalhos, já toquei inclusive com o Hudson, que é o baterista, em outras bandas e tal. E a Pure Hate em si ganhou nome, corpo, forma, conteúdo em 2018. E ela hoje é formada, essa primeira formação é feita por quem? Que músicos? Você na guitarra, o Rudinho está na bateria? Então, atualmente somos o Hudson na bateria, o Daniel Sarmento do contrabaixo, o Luiz Ferreira, que é o nosso guitarrista, e Pedro, sou eu, o que vos fala na guitarra e voz. Mas já passou por algumas mudanças, poucas. Teve uma certa. Cada um chegou, moldou de uma forma, deu uma cara, deu um up. Mas eu acho que o final de tudo tem que ser esse mesmo. O final, não. O corpo é Pure Hate agora que está realmente o começo, né? Não é o final, é só um começo, né? Só um começo e um bom começo. A gente vai ver daqui a pouco. Vocês escolhem a composição em inglês ou na língua mãe nossa? Como é? Porque normalmente essas bandas, eu tenho visto isso, as de hardcore, de heavy metal, elas preferem, como Sepultura, por exemplo, preferem cantar em inglês as suas letras, né, por achar que tem mais a ver a sonoridade da língua inglesa com o que ele se propõe a fazer. Com vocês, como é? É inegável que em inglês realmente tudo case melhor. Inclusive é mais fácil de você fazer esse tipo de som em inglês. Entretanto, eu acho muito importante a gente fazer o som para o nosso povo, né? E já é um som que é difícil você entender a letra também. Se você não tem um encartezinho às vezes ali para dar uma olhada ou pesquisar, às vezes você não consegue pegar porque é muito rápido, é mais crachada assim a voz, os guturais e tal. E a gente tem muito tema que tem que ser realmente tratado em português, porque eu acho que a gente tem que mudar e moldar a sua sociedade por camadas, né? É lógico que a gente também pensa em fazer coisas em inglês, vamos fazer, porque a gente quer também expandir nossas ideias, nossos conceitos, a gente luta por um mundo melhor, a gente quer que essa mensagem chegue também em outros continentes, mas a princípio a língua portuguesa será como é que eu posso dizer? A escolhida em sua não totalidade, mas na maioria das composições. Até agora, todas as músicas foram em português. A gente tem a pretensão de fazer um ou outro em inglês, mas não viver fazendo inglês. A gente quer portuguesar mesmo a parada. Bom, a gente vai sair da conversa e mostrar um pouco o som da banda, né? Porque, afinal de contas, o Alagoas Arte e Cultura é para isso, é que a gente mostre os trabalhos que a gente tem aí na música, que são tantos e são tão bons, né? A música alagoana é de uma riqueza fantástica em todos os setores da música, em todos os gêneros. E a gente vai mostrar um pouco um clipe, não é, que vocês fizeram. Eu acho que foi o segundo clipe, que é o Pandemônio, não é isso? Exatamente. Vocês fizeram quando do lançamento da banda ou já está com quanto tempo que vocês fizeram esse clipe? Esse clipe, particularmente, o primeiro saiu em 2019, antes de estourar a tal pandemia. E no meio da pandemia a gente lançou a segunda música, porque a gente lançou por música, não lançou o disco, até porque a gente percebeu que o pessoal está consumindo mais a coisa retalhada. A gente tentou ir por esse lado, ao mesmo tempo que a gente não tinha condição financeira para bancar uma gravação por inteiro. Fomos fazendo aos poucos, gravando em casa mesmo. A gente lançou a Racional, foi um lyric vídeo, e esse clipe foi o terceiro, se eu não me engano, mas segundo clipe, a terceira música.
Ele lançou, se eu não me engano, em 2020, no auge da pandemia mesmo. Que ela, inclusive, retrata esse momento de terror, angústia, de desconhecimento, né, do futuro, do que estava por vir, que foi realmente esse caos, esse pandemônio que a gente viveu. Então a gente registrou no nosso disco esse momento que infelizmente teve que ser registrado. A gente não queria que isso acontecesse, mas a gente teve que É o registrar. pandemônio, é o pandemônio causado pela pandemia, né? Exatamente. Realmente foi Exato. um pandemônio. Vamos ver o clipe. Renê, o nosso diretor, solta o clipe aí pra gente dar uma sacada, o nosso telespectador. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Madeira que cupim não rói, como diz a história, né? Cacete, pau mesmo. Né? Especiado de seda, de primeira de luxo. Bem ao propósito, né? E bem classificada, bem nas bandas hardcore, né? A gente uma curiosidade que eu sempre tenho, até porque eu lido com a voz, né, assim como apresentador, e também sou ator, e lido com a voz. Eu tenho como diria minha avó, uma gastura danada quando eu vejo os intérpretes de hardcore colocar essa voz de garganta muito aqui. Eu digo, pô, esse pessoal não vai passar dos 30 anos com voz. Mas eu vou vendo que os caras vão envelhecendo e continuam com a voz mandando. Que técnica é essa de você colocar a voz na garganta sem prejudicar, né? Por exemplo, porque teoricamente eu penso assim, toda vez que você termina um show está sem voz, mas não é realidade. Quando eu vou conversar com os caras estão com a voz conversando normalmente. Que técnica é essa aqui, né? Que habilidade é conseguida com a emissão da voz, não é? Que ela passa a ser uma voz de garganta, agressiva, rasgada, né? E vocês conseguem manter isso no tom certo, não é? E conseguem não liquidar a garganta de vocês, como diz a história. Essa é a curiosidade. Uhum. Então, eu comecei a fazer esse tipo de voz quando eu era muito pivete ainda, sei lá, acho que eu tinha 10, 11, 12 anos. Eu conheci uma banda chamada Rato de Porão e o Sepultura também.
Mas pelo Rato de Porão eu fiquei doido. Poxa, eu queria cantar igual aquele cara, daquele jeito, aquele manifesto todo. E eu comecei a imitar o cara, o João Gordo, e eu realmente tava me machucando. Então, eu comecei a perceber que. Isso até uma curiosidade. Tem uma menina chamada Mai, que é de uma banda chamada Torture Squad de São Paulo. Eu vi outro dia num podcast, ela falou uma coisa parecida com isso. Ela dá aula para crianças cantarem essa voz gutural. E uma coisa que eu percebia quando eu era mais jovem é que eu ficava imitando o cachorro. Imitando, sei lá, o zumbi, a monga, né? E fazendo aquela voz assim, de gutural. Machucava um pouquinho, mas eu percebia que eu conseguia fazer melhor quando eu pensava no cachorro. Então ela mostra para as crianças que ela pode imitar o elefante, imitar o cachorrinho. E daí as crianças vão pegando a habilidade de não machucar, mas até porque elas emitem mais som mais A do diafragma, né? Então você não usa tanto a garganta. Mas eu só comecei a entender isso depois que eu vi algumas coisas. Mas eu fui bem autodidata, eu fui na doideira mesmo, machucando, machucando, até pegar aquele ponto onde não machucava. Então, uma coisa também que ajuda bastante a não perder a voz é ter um som bom, né? Quando você tem um retorno bacana, você sabe o que está fazendo, então tá legal. Eu também canto voz normal, eu faço um MPBzinho e tudo. Às vezes eu machuco mais a voz com pop rock ou MPB se eu não tiver um retorno, do que cantando esse tipo de voz com um retorno bacana. Então tudo depende de você se escutar também. Escutou legal, você consegue. Às vezes você despende tanta força achando que ninguém tá ouvindo, mas é porque você não tem retorno. Aí realmente acaba o show, você tá acabado. Aí tem que ter aquela preparaçãozinha de esquentar antes, evitar também encher a cara, evitar fumaça, essas coisas. Mas aí com jeitinho vai pegando as mães e vai fazendo. Mas no começo eu Quer dei uma dizer que, sofridazinha. quer dizer que existe um trabalho, se você optar por essa linha de interpretação, hoje em dia já é possível você buscar o auxílio. Aqui nem, quem nem diz aquele meme, quem não tem armanha não entra não, sem o auxílio de um profissional, né? É, hoje em dia, então você pode ter o auxílio de um profissional de fonoaudiologia para colocar a sua voz nesse espaço que você quer. Você pode trabalhar ela mediante um profissional que diga, não, para você ter essa voz, como é que chama? Gutural, é? É um gutural, né? O gutural geralmente é aquela voz grave, aquela voz, né? Só que é mais grave e com... Usam no termo do inglês mais drive, né? Mais distorção, né? Você faz vibrar mais a corda, as cordas. E tem realmente diversos professores dando uma aula de sair na internet, aula, você pode comprar as aulas. Eu nunca assisti, não. Peguei só um pedacinho da Mai, né? E assim, achei muito interessante. Ela mostrou os caminhos. Existe um grande artista do jazz internacional, não é, que tem uma voz esse tipo, né, que é o nosso querido Louis Armstrong, né, trompetista, e ele também, né, né, e ele tem a voz gutural. A Elza Soares, né, que nos deixou recentemente, ela tem aquela voz, né, que vem da garganta, né, que vem muito, ela usa muito, inclusive, isso como um recurso artístico. E assim, e mais evidentemente... A Alice brincava com isso, né? A Alice brincava com isso. Usava. É verdade, é verdade. Então, a gente nota que é mais um recurso, principalmente, claro, nas bandas que professam e que defendem esse tipo de som, que é o hardcore. Vocês buscam no trabalho de vocês alguns links sonoros com a nossa cultura, porque o Sepultura gosta muito de fazer isso. De repente ele mete o som do xingus lá no meio, e misturam isso com, né? Aí de repente eles botam um som dos incas lá não sei aonde, e eles fazem por cima. Agora no Rock in Rio meteram uma orquestra sinfônica no meio do negócio e ficou um show bárbaro, bonito. Vocês também estão procurando e pensam nesses cruzamentos, porque mesmo sendo um rock, mesmo sendo hardcore, mesmo sendo uma coisa que não tem
matriz no Brasil, mas cada música vai adquirindo o tempero brasileiro. Se você é um músico brasileiro, você tem influências do baião, tem influências de tudo isso. Então, essas influências, de certa forma, elas estariam presentes no trabalho de vocês, no trabalho da banda? Ou vocês pensam em buscá-las? Não, com certeza. Assim, inclusive, graças a Deus, a gente tá trabalhando com 4 amigos. Esses 4 amigos, eles sacam todo tipo de som. A gente gosta de reggae, de MPB, de samba, de heavy metal, de música clássica. De verdade, a gente escuta de tudo. Inclusive, a gente saca muito maracatu, coco, chachado. Tem o componente da banda que já tocou em bandas de forró, de pé de serra, quadrilha, todo ano toca. E não foge da nossa vontade de fazer em algum momento um som com alguma pegada, alguma característica e trazer realmente pra gente. Indiretamente, isso já acontece, porque a gente já consome esse tipo de coisa. A gente já escuta muito esse tipo de música e sempre tem alguma coisa que vem. E como indiretamente, mas diretamente vai acontecer sim. É só partir a primeira fagulha, pô, isso aqui combina. Eu mesmo já tive muita vontade de fazer um som, tenho muita vontade de botar uma rabeca, fazendo alguns trechos. Então, são cenas para os próximos capítulos que a gente tem muita vontade de fazer. Mas é aquela coisa, deixa a coisa acontecer naturalmente, né? E caso encaixe naquele som, encaixe naquele conceito, naquela ideia, a gente vai trazer. A gente não tem medo e tem muita vontade de trazer os elementos. A gente não tem medo de arriscar, não. A gente só tem medo Pedro, de deixar de fazer. É muito legal falar com você, né, sobre a banda, sobre esse trabalho que vocês... Vocês são de Maceió mesmo, não é, Pedro? Exato. De Maceió. Então, parabenizar, né, a ousadia de estar fazendo um som, às vezes, um pouco complicado para muita gente ouvir, mas que cada vez mais está presente nos festivais, né? E você vai assimilando de alguma forma esse tipo de música. Então é um prazerzaço. A gente está encerrando o nosso programa, não, porque o nosso programa vai encerrar com música, com a participação de vocês no Festival do Rock lá, que foi, a gente vai rolar o show todinho. Então deixa aí para as tuas despedidas e depois a gente entra com o som completo aí do show até o final. Diga lá, como é que foi lá no Rock? Aproveite nas despedidas, já vai dizendo como é que foi participar e a gente vai colocar daqui a pouquinho. Certo. Então, vamos lá por partes. Participar do Viva Rock foi maravilhoso pra gente. A gente se amarrou em tudo, tanto a estrutura, a organização, o som, o pessoal do apoio do palco. A gente não tem nada o que reclamar. O show foi maravilhoso. A gente tava querendo muito pegar um palco daquele tamanho, embora a gente também se amarre em tocar em palcos pequenos, que a energia já é outra, a galera tá lá em cima, tem uma troca muito boa. Mas lá, principalmente no dia que a gente tocou no dia do Dead Fish, no sábado, assim, na hora do show da gente, o povo explodiu e foi o que a gente queria. Aí podia ser onde fosse o show. A gente vê aquela galera, aquela multidão, aquele mar lá curtindo, a galera cantando, vestindo nossa camisa, nossos bonés. Foi maravilhoso. Cada show que a gente faz, principalmente aqui em Maceió, é como se fosse o primeiro. Está sendo realmente muito, muito gratificante pra gente. O que vier agora é só lucro. Para finalizar, então, eu queria agradecer muito o convite. A gente acompanha você aí na TVzinha, sempre que dá, a gente tá lá assistindo o seu programa. Tinha muita vontade de participar ao vivo. Quem sabe um dia se concretize. E daí lá fazer um som pro pessoal ouvir e beijar na boca em casa. É isso. Aproveitar para deixar nosso endereço aí. Você pode achar a Pretty Hate no Instagram, Pretty Hate _band. Também pode achar nosso trabalho no YouTube, tem nossos clipes, nossas músicas. Pode achar também no Deezer, no Spotify, no Google Play. Pode entrar em contato com a gente pelo Instagram para adquirir nosso CDzinho. Estamos aqui com um CDzinho na mão aqui em encarte, que a gente lançou. Então, entre contato, a gente pode entregar para vocês aí. Tem nossos bonés também, que são todos bordados. Vou botar para cá, bordado na frente, bordado atrás.
tem nossas blusas, onde são 4 estampas, com a camisa, essa daqui no caso é a capa do disco, tem a capa da Pandemônio, tem os blusões também que a gente fez. E é isso. Rapaz, é uma empresa completa. Deixa eu dizer, né? A gente tem 3 estampas, tem a 4ª para sair aí. Essa daqui é uma homenagem às mulheres que fazem parte da cena musical. Tanto musicistas quanto público, todas. A gente sempre leva dessa bandeira das meninas aí, que elas sofrem muito preconceito. Tivemos a participação da Lei do Gritando HC cantando com a gente, diversas mulheres de bandas do Brasil todo fazendo o refrão. Então, levo dessa bandeira aí em respeito a todas as mulheres que fazem parte dessa cena, né? Afinal, a gente veio de uma mulher, né? Então, respeite as minas aí. E é isso, a gente só agradece. Espero que a gente se veja em breve aí. E qualquer coisa, estaremos sempre às ordens. E vocês aí, vamos nos shows, vamos fomentar nossa cultura, independente de ser do rock, do reggae, da MPB, do samba. Se for música boa, de qualidade, com conteúdo, vale a pena dar aquele like lá e ir atrás. Beleza, beleza. E o Alagoas Arte e Cultura está aqui para isso, para ser uma janela para essa galera aí que faz música. Sempre foi. Há 15 anos está sendo assim. E a gente espera, eu evidentemente estou esperando mais aí uns 80 anos de vida. Olha, a ciência está progredindo, então eu quero estar aqui dando esse espaço para que, através da TV Assembleia, que faz e da TV Educativa, né, que o programa é levado nas 2 TVs, que a gente tenha mais essa janela para a nossa música, para que os alagoanos confiram aquilo que é feito pelos nossos músicos. Agora a gente vai ficar com um extrato, até o final do programa, com um extrato do show que foi feito lá no Festival do Rock. E lembrando sempre de agradecer o nosso querido Carlos, do Maceió Rock, que é um site maravilhoso. Vocês encontram lá também o show completo, vocês vão encontrar no site do Carlos. Tem feito um trabalho muito bom de divulgação do rock, um abnegado, vai lá, ele sozinho às vezes, com uma câmera, registrar, pegar. Então, parabéns, Carlos, a gente vai estar com você aqui, parece que no próximo programa, comentando um pouco do festival e batendo um papo com você. Um beijo grande, amigo, um beijo grande no coração de todos, e fiquem um pouco mais com essa banda instigante, altissonante, essa banda hardcore, não é? Que de ódio mesmo tem muito pouco. É de amor na sua música, de mensagem para frente, como sempre foi a mensagem do rock, uma mensagem de protesto, né, aguerrida. Vamos lá, vamos vir até o fim agora.
do Brasil! 1, 2, 3, 4! Então, fiquem na paz aí, boa noite. War for Territory!
Maceió!